Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e também o Colégio Criativo de Marília. Olha só o Mundo da Criança chegando aqui com ele, já aqui na tela, Dr. Francisco de Agostinho Júnior, médico pediatra, é o grande comandante do projeto Amor de Criança, está aqui com a gente já para mais um tema, eu tenho certeza, muito interessante. Doutor, fique à vontade, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Diz aí. Estão chegando, Marcos Vinícius. Que bom estar com você, muito boa noite a você, telespectador, muito boa noite a você que é família, que é a família que tem estado presente junto ao programa O Mundo da Criança. E aqui estamos nós novamente para falar sobre saúde. Saúde dos nossos filhos, saúde das crianças, promovendo o entusiasmo, a motivação de você cuidar do seu filho com saúde. A gente sabe da grande preocupação como profissional, sabe da grande preocupação que é a saúde dos nossos filhos. E a gente quer dar uma orientaçãozinha, algumas dicas, falar alguma coisa que possa motivar você a cuidar do seu filho e a evitar, até prevenir algumas situações de desconforto. Como é difícil quando a gente tem um filho que está doente, que está febril, coisa simples, às vezes nariz escorrendo, uma tosse, uma diarreia, um vômito. A gente fica como pai preocupado. E a gente quer trabalhar com isso com você. E hoje, Marcos, a gente tem um assunto assim, que é sobre o desenvolvimento, sobre o crescimento. E eu quero ler um artigo com você, comentar um artigo com você recentemente publicado, e aí a gente tirar algum proveito sobre isso, sobre a saúde das crianças. Porque a gente quer exatamente tocar em algumas situações, alertar você, papai e mamãe, sobre algumas situações relacionadas ao crescimento, sabe, pensando aonde, Marcos? Lá para frente, quando seu filho for idoso. Eu tenho certeza que você quer que ele seja um adulto saudável. E a gente já está pensando que ele possa ser um idoso saudável. E aí nós vamos usar uma expressão, Marcos, super idoso. Que legal isso, né? Mas é exatamente isso que a gente quer mostrar para você. A gente vai ler aqui na tela, é um artigo publicado pela Lancet, uma revista muito consagrada, e é um item dessa revista que fala sobre a longevidade e a saúde. Então, são vários artigos que essa revista publica, procurando mostrar alguma importância que tem esse viver, esse crescer, esse desenvolver. E aí surge a expressão super idosos. O que será, Marcos, o super idoso? Que legal! E nós? Estamos enquadrados aqui ou não, hein, cara? Mas o que é que eles têm de especial? É isso que nós queremos motivar você a assistir o programa com a gente, para que a gente possa, você que é adulto, você que é papai, mamãe, nós estamos falando para você, que é vovó, claro, estamos falando para o vovô, mas nós estamos falando para você olhar o teu filho com um olhar de profundidade ao longo do tempo. Isso é importante, porque a gente às vezes pensa, não, saúde é hoje. Não, a gente tem que olhar para a criança hoje, pensando lá no futuro. Isso tem a ver com crescimento. E Marcos, nós estamos mais uma vez aqui para falar do livro O Pediatra Instruindo a Família. Você fala alguma coisa de crescimento? Sim, claro que nós falamos sobre crescimento. E nós falamos pensando exatamente nisso, pensando lá na frente. E eu quero motivar você a comprar o livro, para ler esse artigo sobre crescimento e desenvolvimento das crianças. Pensando, tendo um olhar lá para frente, ao longo dos anos. E você sabe, por que eu tenho que comprar isso? Você tem que comprar isso? Claro que você não tem que comprar isso, você pode comprar isso. É um livro cuja renda a gente tem destinado às crianças do projeto Amor de Criança, projeto que acontece na Universidade de Marília, projeto que tem um único objetivo,
é tratar, é cuidar das crianças que têm um acometimento neurológico grave. Certo? Então essas crianças, por exemplo, com paralisia cerebral, as crianças que têm síndromes, e lá o projeto, a Universidade de Marília, tem recebido essas crianças e procurado dar muita dignidade a elas e um cuidado a seus familiares. Então, se você comprar este livro, R$50, esses R$50, ninguém ganha nada. Ele é todo destinado às crianças do projeto Amor de Criança. Mas como nós vamos falar de super idosos hoje, e nós vamos falar ainda sobre crescer, você tem que enxergar o seu filho, nós vamos mostrar que ao longo do tempo ele é o mesmo, ele é geneticamente o mesmo. Ele só muda o crescimento, algumas características dele, como nós já fomos bebês, né, Marcos? Hoje a gente está do outro lado da curva, mas já fomos. E é assim que você tem que enxergar o seu filhinho. Então tem que preparar ele para frente? Tem que preparar ele para frente. Mas só para a gente ler alguma coisinha relacionada a isso, a gente diz assim, ó, desde o período embrionário até a vida adulta, uma interação contínua entre genética e o ambiente sustentam o crescimento e a diferenciação celular que se organizam em órgãos e sistemas com a perfeição que só Deus pode garantir. Então a gente está falando, olha, desde lá do útero, uniu óvulo e espermatozoide e começou a vida. E aí nós já temos que cuidar, né? Então a gente fala neste livro sobre os cuidados com a gravidez saudável, bebê saudável, feto saudável, recém-nascido saudável, crescimento adequado, idade escolar, adolescência, chegou no adulto, chegou no idoso, nosso desejo é chegar nisso aqui, ó, super idosos, o que eles têm de especial? Isso é crescimento, certo? E é o que nós vamos comentar hoje, é sobre a proposta, o cuidado que esse artigo publicado no Lancet a respeito dos super idosos. Para o quê? Motivar você a pensar nisso. Marcos, é interessante isso, muito interessante. Porque às vezes a gente leva uma vida, Marcos, estática, né? Pensando no momento. E na verdade, nós somos, desde o óvulo do espermatozoide, um ser em crescimento, um ser em envelhecimento, certo? Até chegar o fim. Isso tem a ver com a criança, porque é super idoso, isso é coisa para programa O Mundo da Criança. Não é. É assim e é por isso que a gente está trazendo esse tema aqui, para ler esse artigo com vocês. Mas antes disso, eu quero lembrar de um fato ainda pensando no projeto Amor de Criança. Nós vamos ter dia 11 de outubro, leiam aí, tudo clarinho, vou até levantar aqui para ficar melhor, aparecer claramente, projeto Amor de Criança. Aí nós temos esse artista Nando Reis e dia 11 de outubro, um show que a gente tem uma expectativa muito grande, nós temos certeza da qualidade, mas a expectativa é que você esteja presente, até uma esperança muito forte, porque é isso que nós estamos falando sobre as crianças com paralisia cerebral, as crianças com síndromes. A gente usa esse dinheiro de um show desse para poder ajudar essas crianças. E eu tenho certeza que você é parceiro, que você vai estar lá ajudando, participando, comprando a sua mesa, o seu ingresso, motivando a família, amigos, familiares. Gente, vamos fazer um chamado geral aí para estar dia 11 de outubro, é véspera do dia 12, claro, mas dia 12 é só para lembrar que é um feriado nacional. Então vai estar todo mundo tranquilo, descansado no dia 12. Mas dia 11, compromisso com a gente, compromisso com as crianças do Projeto Amor de Criança. E a gente quer contar com você. Vamos lá? Tem os ingressos, tem os telefones, o local de você comprar, reservar sua mesa. Daniel Spila é o
cara que organiza, que participa e que você conhece. Alguma dúvida, estamos lá no consultório para orientar. Mas nas lojas Anticorpos você pode comprar ingresso. E aí nos 2 shoppings da cidade, na rua São Luís, e pelo telefone. Só se comunicar com a gente e a gente está pronto a atender e a servir. Mas só para dizer assim, como que a gente trouxe o original, Marcos, só para a gente dizer assim, ó, o que a gente vai falar não é coisa assim da nossa cabeça, mas nós vamos simplesmente ler esse artigo. Como nós mencionamos, é um artigo publicado pela Lancet. Nesse item, saúde e longevidade, anos de vida, né? E isso a gente tem que pensar em viver com qualidade. E eu sei que você quer que seu filho viva com qualidade, não só agora, que ele tenha saúde, que ele viva muito tempo, né? E esse artigo, olha, nós colocamos aqui o título no original em inglês, só para você saber do que a gente vai falar, é só sobre esse artigo, não é nada que a gente está inventando. O que é um artigo que foi realizado em Madrid, na Universidade Politécnica de Madrid, e essa artista, Marta Garo, aliás, essa médica, cientista, não artista, essa médica que fez um trabalho durante 5 anos, como nós vamos ver, e qual que é a proposta? Conhecer a estrutura do cérebro. Nossa, é complicado. Meio complicado. E o perfil das características de um grupo de pessoas, olha lá, super idosos. Nós vamos falar o que é o super idoso, comparado com aqueles adultos, com as pessoas mais velhas, mas de padrão comum. Então tem 2 grupos. Sim, veja que legal. E aonde você quer que seu filho esteja? Como super idoso ou no padrão normal? Vamos estudar isso para ver. Então é um estudo, uma análise longitudinal desse projeto lá de Madrid e que foi publicado agora, tá vendo? É agosto de 2023. Então é uma coisa bem recente. E aí nós vamos para o segundo bloco, não é que você está chamando o segundo bloco aí, mas nós vamos para o segundo bloco. E em seguida nós vamos falar alguma coisa, dar uma dica para você papai e para você mamãe. É isso aí, doutor. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta na sequência com mais no Mundo da Criança. Então, ó, não sai daí não que a gente volta já. Pronto, Buddy! Let's go! Quer levar o inglês do seu filho para a próxima fase? Traga ele para Fisk. Aqui, a partir dos 4 anos, ele dá start em um novo idioma de um jeito super conectado. Na Fisk, as crianças superam todos os desafios, com apps, games e a companhia do Buddy, mascote que fala inglês de verdade. Matricule seu filho na Fisk e viva com ele suas primeiras conquistas. Fisk 65 anos. A aventura de aprender inglês começa aqui. Pai, sua saúde é o nosso maior presente. No mês de agosto, a Unimed Marília oferece condições exclusivas para a adesão do seu plano de saúde. 25% de desconto nas 2 primeiras mensalidades, carência 0 para consultas e exames simples e um presente exclusivo para os pais na adesão do plano. Consulte condições. Ligue 0800 201 2500 e saiba mais. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Foi som. Ação! Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós.
Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom, ecocardiograma, centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arcadino é veterinária. Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília. Já estamos de volta com o Mundo da Criança, com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Doutor, quero aproveitar aqui e lembrar, você falou no último bloco aí sobre o show do Nando Reis, muito legal, né? Gente, não deixe de comprar o seu convite, vai ser um show incrível e melhor, né? Você vai estar ajudando diretamente o projeto Amor de Criança. Por falar em Amor de Criança, o livro Pediatra Instruindo a Família, tá aí na tela, ó. lojaamordecrianca.com.br. Você pode comprar aí o seu livro, então não perca essa oportunidade de ter esse conteúdo tão precioso aí na sua casa. Você que é mãe pela primeira vez, você que já é mãe já faz um tempo, você que é vovó, quer aprimorar o conhecimento, compre esse livro e ajude diretamente o projeto, porque toda a renda é revertida para o projeto Amor de Criança, tá bom? Então é isso aí. Agora, doutor, os super idosos, que tema interessante, hein? Os super idosos, o que eles têm de especial, e eu quero saber mais sobre esse tema. Vamos lá, doutor, chega mais! Então, Marcos, vamos para o segundo bloco nesse programa. Olha, eu julgo super interessante esse artigo que eu sugeri para que a gente aprendesse, para que a gente ouvisse e que a gente escolheu para estar conversando com você, telespectador, com você que é papai, mamãe e que pensa na saúde do seu filho. E eu tenho certeza que você não pensa por um tempo curto. Você quer que ele seja uma criança saudável para toda a vida. E o nosso desejo, sabe qual é? É que ele chegue nesse conceito aqui, ó, de super idosos. Ué, o que é isso, Francisco? É isso que nós vamos falar nesse artigo. Mas o importante é que você tenha uma noção de que o que é que se sabe. Olha, nós vamos ler aqui para vocês, também a gente deixou no original, para que o telespectador entenda que a gente está falando coisas assim, do artigo, não é da sua cabeça não, não é da minha cabeça não, a gente está aqui conversando sobre um artigo publicado por essa revista Lancet, agora em agosto de 2023, portanto um artigo recente, e diz assim, ó, o que é que a gente sabe? A gente sabe que a capacidade cognitiva do idoso, particularmente a memória, Marcos, você há de convencer, você está esquecendo fácil, hein, cara? Então, o que a gente sabe é isso, particularmente a memória, olha, Marcos, declina com a idade. Novidade? A gente sabe que não, né? Eu tenho certeza que você sabe muito bem que não. Mas, esqueci. Não é isso que a gente fala? Poxa vida. Me lembra, para eu não esquecer. Porque a nossa capacidade cognitiva, particularmente a memória, vai diminuindo com a idade. E, entretanto, alguns indivíduos, é isso que a gente designados como super idosos, Marcos, super idosos, sabe? Eles têm uma memória, uma função memorial melhor. Sabe, como é que é esse super idoso? Esse é o conceito, Marcos, que ele raciocina, que o seu cognitivo é semelhante a uma pessoa 30 anos mais jovem, 20, 30 anos mais jovem. Esse é chamado super idoso. Então, o super idoso é aquele que tem uma função memorial, tem uma função de memória mais ou menos uns 20, 30 anos mais nova. O outro grupo é o grupo que envelhece normalmente. Por isso que nós falamos que isso tem a ver com a criança. Vocês vão ver que o trabalho mostra que não pode deixar chegar lá para querer resolver. Não, nós temos que começar a pensar nisso desde agora. Você que tem um bebezinho aí, você que tem uma criança na idade escolar, pré-escolar, o que você está pensando? Ele vai chegar lá, mas a gente quer que ele chegue agora com esse conceito que essa revista Lancet trouxe do super idoso. Então, o objetivo é caracterizar
O que acontece com isso, com o cérebro, a estrutura do cérebro do superidoso, e comparar com o adulto, o idoso normal, né? Então haverá algumas comparações clínicas, algumas características de tipo de vida, exames, ressonância magnética. Então, como é que é o cérebro de um superidoso que tem uma função memorial 20, 30, 40 anos, Marcos, mais jovem do que o idoso normal? Como é que é isso, hein? É isso que nós estamos vendo com essa revista, aprendemos, mas a gente quer mostrar um conceito, Marcos. Olha para isso aqui, Marcos, ó. Bebezinho, olha, ó. Isso aqui sobe e de repente começa a cair. É a curva de Gauss da vida da gente, né? Quer dizer, esse idoso, esse adulto, aquele idoso, começaram aqui, ó. Foram aqui beber, ó. É assim. E aí, o que acontece? Olha, vai caminhando, olha. O bebê, Marcos, tá vendo? Vai caminhando, até chegar lá. O que é que esse artigo quer mostrar? Quer mostrar que a gente quer longevidade para essa pessoa. Eu sei que você quer isso para o seu filho, que viva mais. Mas com que característica? Com qualidade. É assim que a gente quer. A gente tem que enxergar isso agora. Isso tem a ver com a maneira como a gente cresce, como a gente se desenvolve. É muito interessante isso, né? Então, como é que essa revista trata o assunto? Olha, aqui a gente tem idosos chamados superidosos. Aqueles que têm uma função de memória 20, 30 anos mais jovem. E existem aqueles que são idosos, normalmente idosos, em que a função memorial não é tão boa, né? O cognitivo não é tão boa, né? Então, isto aqui é o que traz esse trabalho do Lancet, feito lá em Madrid, por essa profissional, por essa cientista, por essa médica, que estudou isso na Escola Politécnica de Madrid. E aí, o que fala? Aí, fala o seguinte, então, só para a gente caracterizar bem, o que é um superidoso? É definido uma superioridade nesse idoso. Como superioridade? Ele tem uma pessoa com 80 anos ou mais com memória de uma pessoa saudável de 20, 30 anos mais jovem. Como assim? Então eu tenho 80 anos, mas eu posso pensar igual um de 50? É isso. Então eu tenho que desejar isso para o meu filho? Sim, você tem que desejar, eu também desejo. A gente chegou um pouco tarde no pedaço, né, Marco, para entender essas coisas. Mas vamos divulgar, nós somos profissionais. Se a gente não é assim tão perfeito que estejamos aí pensando 20, 30, como uma pessoa 20, 30 anos mais jovem, nossa, sei lá se a gente é super idoso, eu desejo sim, mas isso é muito interessante, mas nós queremos divulgar para que você deseje que o seu filho seja um super idoso. Francisco, então, eu tenho que pensar nele agora, na sua saúde, e tenho que pensar lá ao longo dos anos. Nossa, que legal isso. Isso é ciência. Isso é uma proposta científica, que a gente deve começar a pensar assim. Vou voltar só para lembrar o telespectador, ó. Aquele idoso lá foi esse aqui, ó. Foi antes disso, ele foi uma célula. Lá quando se uniu o óvulo, o espermatozoide, formou o ovo. Olha, tá vendo, Marcos? Está subindo, ó. Começa a cair, curva de Gauss. Ela vai parar. Então a curva de Gauss da vida. Você cresce e tal, produz, e de repente você começa a cair. Então a função memorial é que é importante. Então a gente passou com esse artigo
Aliás, a expressão superidoso, ela foi publicada antes, mas essa cientista, essa médica, usou a expressão superidoso nesse artigo. E aí, então ela fala o seguinte, veja, que esse superidoso, repetindo, seria uma pessoa com 80 anos ou mais, com memória de uma pessoa saudável, 20 a 30 anos mais jovem. Legal, hein? Legal. E aí, que mais, Francisco? Esse estudo, ó, foi feito de 2011 até 2016, portanto, 5 anos, com avaliações anuais. 2 grupos, superidosos e idosos normais. Idoso normal serviu como grupo controle, né? Isso, idade, quem foi avaliado? Pessoas acima de 79 anos, 79,1 anos e meio, né? 2 grupos, vou repetir, superidosos e idosos normais. Superidosos, pegou 84 superidosos acima de 79 anos. Foram 84, e idosos normais 55. Avaliações anuais, estilo de vida, condições neuropsicológicas e clínicas, isso que foi avaliado, para você qualificar onde estava um e onde estava o outro. Se encontrou uma pessoa pensando melhor, você colocou ela no superidoso, embora ela tenha 80 anos. Aquela que pensa o comum, que esquece muito, tal, sabe essas coisas de jovens, né, Marcos? Esse aí foi o grupo dos idosos normais, né? E aí, como é que foi mais esse estudo? Fala mais, nós vamos falar mais. As avaliações anuais foram exame de ressonância magnética, portanto um estudo importante, testes clínicos, exames laboratoriais e registro de fatores de estilo de vida. Comparar superidoso com as pessoas, os idosos normais, os clássicos, certo? Que tem os problemas principalmente com a função memorial. Vamos completar no terceiro bloco, Marcos. Eu sei que você está preocupado aí com os comerciais, e aí nós voltamos em seguida, tá? É isso aí, doutor. Rapidinho, intervalo, e a gente volta para o último bloco. Tá indo muito rápido, né? Ó, mas não sai daí não que a gente volta na sequência. Até já. Pronto, buddy! Let's go! Quer levar o inglês do seu filho para a próxima fase? Traga ele para Fisk. Aqui, a partir dos 4 anos, ele dá start em um novo idioma de um jeito super conectado. Na Fisk, as crianças superam todos os desafios, com apps, games e a companhia do Buddy, mascote que fala inglês de verdade. Matricule seu filho na Fisk e viva com ele suas primeiras conquistas. Fisk 65 anos. A aventura de aprender inglês começa aqui. Pai, sua saúde é o nosso maior presente. No mês de agosto, a Unimed Marília oferece condições exclusivas para a adesão do seu plano de saúde. 25% de desconto nas 2 primeiras mensalidades, carência 0 para consultas e exames simples e um presente exclusivo para os pais na adesão do plano. Consulte condições. Ligue 0800 201 2500 e saiba mais. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós.
Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom, ecocardiograma, centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arcadino é veterinária. Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília. Já estamos de volta com o nosso Mundo da Criança, com Pimenta Pimentinha e Colégio Criativo de Marília. Último bloco do programa, já aqui ó, na tela, pronto para falar, para fechar esse bloco, mas ainda tem muita informação importante. Então, diz aí, doutor. Então, Marcos, vamos para o nosso complemento. Sexta-feira, olha que legal, pós-feriado, nós estamos aqui para falar sobre crianças, né? Mas hoje nós estamos falando sobre esses dois grupos aqui, ó. Super idosos e idosos normais. Você que chegou agora, fala, o que é isso, Francisco? Nós estamos lendo um artigo publicado pela revista Lancet, que fez um trabalho sobre a função memorial, como é o cérebro daquilo que foi qualificado como super idoso. O que é isso? É aquela pessoa com mais de 79 anos, com mais de 80 anos, e que tem uma função memorial 20, 30 anos mais jovem. Pensa como uma pessoa de 50 anos. É legal isso. E aí, e os idosos normais? E como era o cérebro dessas pessoas? Esse estudo, então, estudou, como nós acabamos o segundo bloco, estudou ressonância magnética, testes clínicos, exames laboratoriais e registros de fatores de estilo de vida. E aí? Aí você sabe assim, olha, os resultados desse estudo, para a gente ser assim, bem breve, Marcos, só para lembrar, no cérebro você tem substância branca, substância cinzenta. Qual que é a diferença? A diferença, substância cinzenta é aquela substância onde estão os corpos das células nervosas, núcleo das células nervosas, citoplasma das células nervosas. Então é ali que a gente pensa, ali que é o cognitivo, ali que estabelece a função memorial. E a substância branca são os prolongamentos das células nervosas, chamadas de axônio. Então a gente tem no sistema nervoso central substância branca e substância cinzenta. Isso tem a ver com a nossa função, a nossa maneira de pensar, de ser, com o que o trabalho analisa, é a função memorial desse cérebro do idoso, dividido em dois grupos, o super idoso, como é, e o idoso normal, que foi considerado o grupo controle. Então, qual é o resultado disso para a gente ser simples? É um trabalho longo, mas a gente vai simplificar aqui mostrando o resultado. Marcos, a ressonância magnética, veja que interessante. Como é a ressonância dos super idosos? Olha, o que interessa é a substância cinzenta, vou repetir, da nossa função memorial. A atrofia, que seria uma coisa normal de acontecer com o idoso, a atrofia da substância cinzenta nos superidosos foi menos pronunciada em regiões responsáveis pela memória. Então, você tem uma função memorial melhor no superidoso, por isso que ele pensa igual uma pessoa 20, 30 anos mais jovem. O superidoso é assim, tem uma ressonância magnética com uma atrofia menor. O volume da substância cinzenta diminuiu muito mais lentamente do que no grupo controle, no idoso comum. Então, o volume da substância cinzenta, você estava fazendo ressonância uma vez por ano. Lembra? Um estudo de 5 anos, né? De 2011 até 2016. 5 anos estudando esse cérebro. E viu que a substância cinzenta do superidoso tem uma atrofia menor. E ela reduz o volume dessa substância cinzenta, o que é normal reduzir com o envelhecimento, ela diminui muito mais lentamente do que no grupo controle, no idoso normal. Interessante, né, Marcos? E aí por isso que a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa, foi avaliada a mobilidade e saúde mental
Os testes mostraram que os superidosos são diferentes dos idosos normais no que diz respeito à mobilidade e habilidades motoras, né? Finas, você pegar alguma coisa, levar alguma coisa, movimentar o pé, até chutar uma bolinha, né? Então, os superidosos é diferente dos idosos normais. A mobilidade e as habilidades motoras finas. Isso, há uma melhor velocidade de marcha e no toque dos dedos. Então veja, se você tem uma marcha melhor, é um idoso, você pode ser um super idoso. Mas o que eu estou mostrando aqui é que a gente tem que desejar isso para os nossos filhos, gente. A gente tem que pensar ao longo do tempo. Que ele tenha, vai chegar a ser velho, claro, a ser idoso, mas nós queremos que ele tenha uma marcha melhor, ele tenha toque nos dedos melhores. Isso tem a ver com a função memorial, que nós já mostramos. A substância cinzenta, ela atrofia mais lentamente, ela atrofia menos. Tá? Como que isso acontece? Vamos continuar vendo aí no trabalho. A saúde mental, os superidosos relataram que eram mais ativos do que os indivíduos do grupo controle durante idades anteriores em até 40, 50 ou 60 anos. Aqui é a chave. Por que esses superidosos têm uma mobilidade melhor? Por que eles têm toques com movimentação dos dedos melhores? Por que a substância cinzenta dele atrofia menos? Por isso, Marcos, porque eles eram mais ativos do que os do grupo controle, do que os idosos normais. Eles eram mais ativos. Atividade física? Atividade física. Deve começar logo cedo, em idades anteriores, Marcos. Isso é importante eu falar isso para você, papai? Porque eu quero que você olhe para o tempo de tela que tem o seu filho. Eu quero que você continue a estimular como você foi, vovô, vovó. Você brincava. Não tinha muito brinquedo como tem atualmente, mas você tinha um cabo de vassoura que você corria, brincava, uma bola que você chutava, a boneca, o carrinho, etc. Isso é atividade, eles serem uma atividade física em tempos anteriores. E até assim, o adulto, você que é papai, que é mamãe, 20, 30, 40 anos, gente, isso é importante. Então essas pessoas, por que tinham uma mobilidade melhor e uma saúde mental? Tem a ver que eles eram mais ativos. Ser mais ativo é ter uma atividade física melhor em idades anteriores. Então eu não preciso chegar, quando eu tiver 70 anos, 80 anos, adianta eu caminhar para a Esmeralda? Sob o aspecto cérebro, função memorial não adianta. Pode até melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória, mas a sua memória já foi. Então eu quero isso para o meu filho. Então comece a botar ele para brincar. Tira um pouquinho ele de frente da tela. Estabelece, não é proibido, mas estabelece regras, ordem. Ponha a atividade física, o brincar em primeiro lugar. Anima seu filho, motiva seu filho. Manter a boa forma física é essencial, mesmo que seja caminhando. Então você não gosta de esporte, sai caminhar, cara. Você tem 20, 30, 40, 50 anos, sai caminhar. Não vai esperar nós chegar lá no 80. Não tem mais, o cérebro não vai melhorar. Mas o cérebro, você pode ser um super idoso. Aquele cérebro que tem uma função memorial 20 a 30 anos mais jovem. É qualidade de vida. Não é simplesmente número. É qualidade de vida. E a gente tem que a saúde mental, olha isso aqui, os transtornos depressivos ou de ansiedade. Sabe, a depressão hoje é uma coisa que está muito presente. Mas isso também tem a ver com o que você fez em idades anteriores. Os superidosos tinham índice significativamente menores de transtornos depressivos ou de ansiedade.
Os superidosos emocionalmente levam vantagem. Os superidosos eram socialmente ativos. Os transtornos depressivos e de ansiedade frequentemente surgem como consequências de isolamento social. Gente, vamos pensar nisso. Socializa o teu filho. A escola é um lugar de socialização? É. Desde pequenininho, hoje se vai para a escola, não tem mais problema de idade, vai para a escola. Você está pensando na socialização, tá? Corretamente pensando. Mas depois motiva seu filho a ter amiguinhos, a visitar, a sair, a ir no parquinho, a ir no jardim, a jogar bola, a ter o clube, a participar. E depois, eu que tenho 20, 30, 40, já sou pai, 30 anos, cara, se socializa, participa, olha, tá? Essa figura é para lembrar que a gente, com idade, tem que ter uma vida social adequada. Isso vai ter repercussão aonde? Lá, quando fizer a ressonância magnética do seu cérebro, vai ver que a substância cinzenta ela é menos atrófica naquele que teve uma socialização melhor. Entendeu? E aí, ainda temos mais. As diferenças genéticas, sim, tem diferença. Cada um é cada um. Análises laboratoriais mostraram que os superidosos tinham concentrações no sangue de biomarcadores para as doenças neurodegenerativas mais baixas do que as dos indivíduos do grupo controle. Então existem marcadores atualmente para doenças degenerativas, como a doença de Alzheimer. Então os superidosos tinham concentrações de biomarcadores menores, concentrações mais baixas do que os indivíduos do grupo idoso, do grupo controle. Então isso é importante. Não houve diferença entre os dois grupos com relação à prevalência desse alelo ApoE4, que é um dos mais importantes fatores genéticos de risco para a doença. Eles tinham os fatores de risco. Só que os biomarcadores do superidoso, aquele que teve uma atividade física em tempos anteriores, adulto com atividade física, melhores, os biomarcadores são melhores. Esse é o trabalho que essa espanhola, essa médica espanhola está mostrando. Então, a conclusão, considerando as práticas recomendadas na terceira idade, o estudo confirma que as funcionalidades físicas e mental estão intimamente ligadas e que devemos manter ambas em um bom estado para crescer, desenvolver e envelhecer com saúde. Esse eu tenho certeza que é o desejo que você tem para com seu filho. Mas lembra disso, ó, que as práticas recomendadas na terceira idade, o estudo confirma que as funcionalidades físicas e mental estão intimamente ligadas. Você tem que começar cedo, não adianta depois. E aí, as intervenções de exercício aeróbico em idosos saudáveis não parecem produzir benefícios cognitivos. Presta atenção nisso. Não adianta você começar lá a correr, a andar na Esmeralda depois dos 80. Seu cérebro já foi. Você pode melhorar. Melhora a cardiorrespiratória, mas não da função memorial do seu cérebro. Presta atenção. A gente quer longevidade, qualidade de vida. Não é existir por existir, mas você ter uma função memorial melhor. Então, a atividade física, a socialização, desde o início, desde agora que você tem a sua criança. E isso tem melhora com os fatores psiquiátricos, podem acelerar o envelhecimento a partir de meia idade. Então, se você não tem uma atividade física e uma socialização adequada, os fatores, as doenças psiquiátricas podem acelerar o envelhecimento a partir de uma meia idade. Vamos pensar nisso. É um trabalho, a gente se estendeu um pouquinho mais no programa, Marcos, mas é só para mostrar que eu achei alguma coisa muito interessante. Eu acho que para mim e para você pensar também, mas para esse papai, para essa mamãe, para essa vovó, para esse vovô também, e é claro, pensando nas nossas crianças. A quem nós continuamos a sugerir, olha, ensine o menino no caminho que deve andar. Até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. É isso aí, ótima semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!